Meninos, vamos para mais uma aula sobre a isomeria. Eu disse na aula anterior que isomeria ocorre quando temos compostos químicos diferentes, porém com a mesma fórmula molecular. E quando abri o leque, eu disse que isomeria tem a isomeria plana, gravamos uma aula sobre isso há pouco, e tem também a isomeria espacial. Isomeria espacial, você tem três casos: isomeria espacial geométrica, aula de hoje, isomeria espacial óptica e também uma tal de isomeria conformacional, que falaremos no próximo encontro. Esse encontro de hoje é para falar de isomeria espacial geométrica. Em que situações ela ocorre? É o primeiro passo: saber identificar quando ocorre esse fenômeno. Para que ocorra IEG, isomeria espacial geométrica, é necessário que na estrutura do composto orgânico tenha ou uma coisa ou outra. A primeira delas é necessário que tenha ligação dupla entre carbonos, e além disso, os carbonos da dupla têm que estar ligados a coisas do tipo AB, CD, com A diferente de B e C diferente de D. Tem que ter ligação dupla entre os carbonos. E além disso, os carbonos da dupla têm que estar ligados a coisas do tipo ABCD, com A diferente de B e C diferente de D. Vale a pena lembrar o seguinte, que quando tem ligação dupla, o nome do composto recebe o infixo N. Então tem questão que dá para resolver só com isso. Por exemplo, quer ver? A Hexan 3-ona apresenta isomeria espacial geométrica. Frase errada. Fosse ao menos Hexen, talvez sim. Hexan tá fora. Tem que ter ligação dupla. E uma outra situação de ocorrência da isomeria espacial geométrica é quando aparece cadeia carbônica fechada, não importando com quantos carbonos, e dois carbonos da estrutura, que podem ser vizinhos ou não, também ligados a coisas do tipo, de novo, ABCD, com A diferente de B, A diferente de B, E, né? Ou não é E, C diferente de D. E quando a estrutura é fechada, o nome do composto orgânico recebe o prefixo ciclo. Então, amores da minha vida, guarda assim, ó, para que ocorra isomeria espacial geométrica, tem que ter o N ou ciclo no nome. Talvez até os dois, mas se não tiver o N, não tiver o ciclo, a estrutura não vai apresentar esse fenômeno chamado isomerismo espacial geométrico. Vamos agora ao exemplo com ligação dupla e um outro com cadeia carbônica fechada. Observe a estrutura do seguinte composto orgânico. Vou começar pelo nome. O nome do bichinho é but2eno. Lembra? Buteno 2. Uma estrutura com 4 carbonos e uma ligação dupla. Após o segundo dos carbonos, seria assim o desenho, ó. Vou começar pela ligação dupla, que aparece após o segundo carbono, e vou completar o desenho. Como são 4 carbonos, o carbono à esquerda da dupla estará ligado a um hidrogênio e, obviamente, mais um carbono, para inteirar os 4 que a estrutura possui. O carbono da direita da dupla também estará ligado a um grupo CH3 e mais um hidrogênio. Esta é uma estrutura possível para o composto orgânico chamado but2eno. Só que eu poderia ter feito algo espacialmente diferente. Eu poderia ter feito assim, ó.
manter a ligação dupla entre os carbonos do meio. Do lado esquerdo, manter o hidrogênio abaixo do plano da ligação dupla. O CH3 acima do plano da ligação dupla. E para o carbono da direita, eu poderia inverter, colocar o CH3 na parte de baixo e o hidrogênio na parte de cima. Agora eu fiquei refém da sua compreensão. Vê se consegue ver. Essas duas estruturas, elas são espacialmente diferentes. Como se uma estivesse assim e a outra invertida. Observa. Aqui eu tenho os dois grupos mais pesados de um mesmo lado da estrutura e aqui os dois grupos mais pesados em lados opostos. Vê se combina. Estruturas diferentes com a mesma formulação. Isomeria. Isomeria vista no espaço, não mais no plano. E o que nos permite vê-la é a geometria que os carbonos possuem. Daí o nome. Isomeria espacial geométrica. Ou seja, esses dois compostos químicos são diferentes e apresentam, portanto, propriedades diferentes. Vamos a uma delas. Observa. Esse que possui as coisas de maior peso de um mesmo lado é dito isômero cis configurado ou Z configurado. É a forma mais instável do but-2eno. O de lá, por ser mais equilibrado, por que mais equilibrado? As coisas de maior peso estão em lados opostos. Ele é chamado de forma transconfigurada ou forma E. Então, a partir de hoje, para você entender mais, quer ver? Eu peço a um de vocês que compre num departamento de química buteno. Primeira pergunta. O que você quer? But-1eno ou but-2eno? A pessoa está querendo saber se a ligação dupla vai ficar após o primeiro carbono ou após o segundo da estrutura. A partir de hoje, se eu lhe disser but-2eno, você terá que ter a compreensão que but-2eno existe na forma cis, instável, e na forma trans, mais estável do que a forma cis. Vocês já devem ter ouvido falar por aí que a gordura do tipo trans, e se não ouviu, também há a gordura do tipo cis. Recapitula, reitera comigo. Apareceu ligação dupla entre os carbonos. E observa, os carbonos da dupla têm que estar ligados a coisas diferentes. Aquele composto que tiver as coisas de maior peso em relação à dupla, de um mesmo lado, forma cis. Em lados opostos, forma trans. E são compostos químicos, por incrível que pareça, distintos. Agora, e se eu tiver uma estrutura fechada? Numa estrutura fechada, isso também pode ocorrer, desde que eu tenha ligações simples entre os carbonos. Mas tem que aparecer em 2 ou mais carbonos coisas diferentes ligadas. Por exemplo, observa o seguinte desenho. Vou tirar aqui a representação com ligação dupla, não pode esquecer. Tem que ter o N ou ciclo para que ocorra isomerismo espacial geométrico. A isomeria ótica, essa ficará para o próximo encontro nosso. Observa isso. Imagine uma estrutura que tenha cadeia carbônica fechada com 4 carbonos, e eu tenha aqui um grupo CH3 e um grupo OH. Nesse carbono, um grupo CH3 e um hidrogênio. Observe. 2 carbonos vizinhos,
ligados a coisas diferentes. AB, A diferente de B. CD, C diferente de D. Então esse composto também existe na forma cis e na forma trans. Ô Dio, mas agora, como é que eu vou saber se essa forma é cis ou é trans? Bobo, tabela periódica. Se você consultar uma tabela periódica, a massa molar dessa espécie é 15. Como é que eu encontrei o 15? A massa atômica do carbono é 12. Cada hidrogênio tem massa 1. 12 e 3, 15. Esse grupo também tem massa 15. Esse grupo tem massa 17. E esse grupo tem massa 1. E agora, cis ou trans? Você tem que fazer assim, ó, lado a lado. Nesse lado, mais pesado é o grupo OH. Nesse lado, mais pesado é o grupo CH3. Como os dois grupos de maior peso estão em lados opostos em relação à cadeia fechada, este composto foi desenhado na forma trans. Mais ou menos como se fosse assim, observa. Aqui tem uma cadeia carbônica fechada. Fechada com 4 carbonos, ciclobutano. Aqui eu tenho 2 grupos de maior peso. Se eu colocar os 2 grupos de um mesmo lado, um aqui, outro aqui, forma cis. Um aqui, outro abaixo do plano, forma trans. Difícil de ver. Ô Dio, representa para mim a forma cis desse composto. Se mandarem você representar a forma cis, o que você faz? Mantém tudo. Mantém a estrutura do composto orgânico fechada. De um lado, mantenha os ligantes onde estavam. Aqui o grupo CH3, aqui o grupo OH. E para o outro carbono, inverta. Coloque o hidrogênio acima do plano da cadeia fechada e troca, trazendo o CH3 para baixo. Agora nós temos, confere aí, nós temos desse lado o grupo mais pesado é este, desse lado o mais pesado é este. Esta é a forma cis ou forma Z do composto em questão. Espero que isso ajude, mas tenta agora identificar compostos que têm ligação dupla entre carbonos ou cadeia fechada, se eles foram desenhados na forma cis ou na forma trans. Próximo encontro nosso, isomeria espacial óptica.